Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha, você sabe, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar, você também sabe. O programa está muito bom, a gente vai falar sobre diabetes, a síndrome, a epidemia de diabetes que ameaça todos os brasileiros de alguma forma, porque a gente precisa cuidar também dos bons hábitos. Vamos falar sobre isso, vamos conversar também com o secretário estadual de saúde de Minas Gerais. Vamos ter notícias importantes sobre o cuidado com a atenção básica na saúde aqui no nosso estado. Está começando o programa e a gente está te esperando. Vamos falar sobre diabetes, uma ameaça, um problema para cerca de 7% da população brasileira. Aí perto de 13 milhões de brasileiros convivem com o diabetes. E tem uma porcentagem muito grande de pessoas que têm diabetes e não sabem. Será que a diabetes é ameaça exatamente para todos nós? Vamos falar sobre isso com o presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, que é mineiro de Belo Horizonte. Um orgulho para todos nós, doutor Levimar Rocha Araújo, mais uma vez aqui conosco. Que alegria recebê-lo, doutor. Bem-vindo, tudo bem? Fernando, sempre um prazer enorme estar com você. Maravilha. Você nos deixa muita vontade, transmite de uma maneira muito fácil o que o público quer escutar, né? Já tivemos algumas grandes encontros, né, doutor? E sempre falando sobre esse alerta importantíssimo. Há pouco tempo tivemos o Dia Nacional do Diabetes, de combate ao diabetes, né? Muito importante, porque eu gosto muito de falar uma frase que o senhor sempre fala. Existe muita gente que tem diabetes e não sabe, mas como é que a gente avisa para esse pessoal? Foi até o tema da minha, quando eu tomei posse, eu falei sobre isso, né? Porque na verdade 46% das pessoas não sabem que tem diabetes. Hoje a gente procura justamente difundir isso. E por uma questão muito simples, a primeira glicose que se altera é a glicose depois da refeição. E os médicos, né, estão acostumados a pedir a glicemia em jejum. E a primeira que altera é a depois da refeição. Então é muito importante que a gente faça essa glicemia pós-prandial. Mas hoje tem um outro exame, Fernando, que é a hemoglobina glicada. Antes a gente não dava diagnóstico com a hemoglobina glicada. Hoje a gente já faz esse diagnóstico. Hemoglobina glicada ou glicohemoglobina é a mesma coisa. Ele pega uma média da glicemia nos últimos 3 a 4 meses. Se ela estiver acima de 6,5, já é diagnóstico de diabetes. Entre 5,7 e 6,4, pré-diabetes. E abaixo desses valores, indivíduos sem diabetes. E não adianta mentir para o médico. Não, né? tem jeito. Não dá para mentir, nem para o padre, nem para o médico, nem para a mãe da gente. Né? E com esse exame aí não adianta o camarada falar, não, doutor, tá tudo certinho, eu me comportei bem, de forma regular aí na alimentação. Esse exame vai mostrar isso, né? Esse exame é o verdadeiro te peguei, sabe, Fernando? É aquele paciente que não está controlando e ele antigamente fazia o exame só, a dieta, né, o controle só uma semana antes de ir ao médico, né? De ir ao médico. Então ele vai pegar para trás aí 3 a 4 meses. Então você vai ver essa média dessa oscilação. Então ele serve para diagnóstico, mas serve também para a gente avaliar o controle. É ideal que o paciente que já tenha diabetes, para não ter complicação, que ela se mantenha abaixo de 7. É o nosso ideal. Todo mundo pode ter diabetes em algum momento da vida? Sim, todo mundo pode ter diabetes. Que toca aí, doutor? Eu tá tô pitando. tentando... Quem pode atender? Quem é? Não, é mensagem só. Mensagem? Já silenciei. Pode ler, não? Aqui. Não, aqui agora não. Tá bom, então não vai ler. Deve ser de paciência, você não vai conseguir resolver. Tá bom. Doutor, a gente estava dizendo, todo mundo pode ter diabetes? Todo mundo pode ter diabetes, né? Hoje a gente teve um verdadeiro, você começou muito bem a nossa abertura aqui, falando em relação ao número de pessoas com diabetes, em relação à própria epidemia de diabetes. Hoje o Brasil ocupa a 5ª posição, não é uma posição muito confortável não, né? Em número de pessoas. É epidemia. A gente aprendeu muito sobre essa palavra com o Covid, né? Com a Covid. Então, assim como enfrentamos a epidemia da Covid, lutamos contra a epidemia do diabetes. E a gente, parece que pelas projeções, 2045 a gente vai ser o 4º país no mundo em número de pessoas com diabetes. Essa epidemia que a gente teve aí de Covid agora aumentou ainda mais o número de pessoas com diabetes. Teve o lockdown, a gente ficou mais preso, a gente teve essa questão aí de tá em casa, você está comendo mais, né? Mas uma coisa que nos surpreendeu, que é achados aí, que o diabetes do tipo 1, que não tem nada a ver com esse lockdown, também aumentou.
Então, a gente acredita, e várias publicações foram feitas, que o diabetes do tipo 1, que é aquela doença autoimune, também seja provocada pelo Covid. Na infância, na infância. adolescência. Tem o diabetes tipo 1 desde os 13 anos. Né? Então, normalmente esses meses agora, junho, julho, agosto, são meses mais frios e que as infecções respiratórias, elas aparecem mais. E é um gatilho para desenvolver o diabetes, né? Qualquer tipo de infecção. Coxsackie vírus da rubéola e agora o Covid também. Então não é exagero dizer que todo mundo pode ter diabetes em algum momento da vida. Sim, todo mundo. Quem tem mais essa propensão é aquelas pessoas que já têm alguma outra doença relacionada ao que a gente chama de síndrome de resistência à insulina. Obesidade centrípeta, né? Aquelas pessoas que têm colesterol alto, né? A gente chama de dislipidemia, hipertensão. E essa cintura abdominal avantajada. Então, essas pessoas têm uma chance maior. Aquelas mulheres também que tiveram filhos com mais de 4 quilos, também é um grupo de risco. Então, essas pessoas têm que ser olhadas com mais carinho. A síndrome metabólica também é um fator de risco? A síndrome metabólica, a pessoa não precisa de ser diabética, mas ela pode ter só uma intolerância à glicose, o que a gente chama de pré-diabetes. Ela tem que ter 5 fatores, né? E um dos fatores é essa alteração da glicose. Outro fator é o colesterol alto, o aumento do ácido úrico, a cintura abdominal e a hipertensão. Então essa é a síndrome metabólica, ou síndrome de resistência à insulina. Foi descrita por Riven em 1988. E aí a gente junta uma outra ameaça, que é a questão da diabesidade, né? Isso. Aí a gente fala de uma bomba de nêutron, uma bomba nuclear aí com poder de fogo avassalador, né? E aí eu fico muito à vontade para falar sobre isso, porque quando eu fiz residência, né, residência médica, a gente só tinha medicamentos que pioravam esse quadro. Você controlava o diabetes, mas o remédio que você usava fazia a pessoa engordar, né? E hoje, nos últimos 2 anos, vamos colocar 3 anos, a gente teve essa mudança nas medicações. Hoje nós temos medicamentos que controlam o diabetes, mas ao mesmo tempo emagrecem as pessoas. Inclusive o pessoal está tirando aí, o pessoal da obesidade está tirando os medicamentos do diabetes para usar. Nós estamos falando das canetinhas, né? Das famosas canetas, né? Que tem uma resposta muito positiva quando a gente fala na luta contra a obesidade, né? E vem de um remédio para o diabetes, né, doutor? É bem interessante essa medicação, mas está faltando essa medicação muitas vezes para a pessoa que necessita inicialmente, né, que é o paciente com diabetes. O que nós fizemos isso enquanto presidente da SBD? Eu mandei uma carta para a Anvisa, né, e fiz uma reunião com o pessoal da diretoria pedindo que a receita fosse uma receita que precisasse ser retida. Então isso vai ser bom para os pacientes. Isso está em análise? Está em análise, já tem 4 semanas que eles estão analisando. E eu acho que a resposta vai ser positiva. É bom para a indústria, é bom para o paciente e é bom para os médicos também, que você não vai ter uma medicação prescrita inadvertidamente. É o mesmo medicamento para diabetes e para obesidade, agora foi liberado essa semana passada, ele para obesidade numa dose maior. A medicação então entra agora com uma dose maior. Então a gente tem uma medicação para diabetes, a mesma medicação com dose maior, com outro nome farmacológico, se quiser que a gente cite, a gente pode citar. Por favor, pode falar. É o Ozempic que a gente estava falando, né, que é para o diabetes, e vai ser o Wegovy. O Wegovy vai até 2.4, o Ozempic vai até 1.0 só. Sim. A tecnologia desses medicamentos, ela vai chegar perto da eficiência de uma cirurgia bariátrica, né? Mas sem sombra de dúvidas. No segundo semestre tem a tirzepatida também. Nós estamos falando de diabetes, mas a obesidade inclui, né? Claro, e a nossa especialidade. Em algum momento a cirurgia bariátrica e metabólica, ela vai contribuir também no combate ao diabetes, né, doutor? Ou no controle, né? Sem dúvida. Né? Então, assim, nem todo diabético tem resistência à insulina, né? Mas ele tem um grau de dificuldade. Então, a gente pensaria que todo diabético, todo obeso tem que ter diabetes. Não, não necessariamente. E nem todo diabético é obeso. Não, né? A gente tem 90% deles com sobrepeso e hoje está aumentando bastante. Então a gente vê que a gente tem vários, que a gente chama na medicina de fenótipos, várias apresentações diferentes. Então muitas vezes o paciente é magro e tem um diabetes tipo 2. Mas saiu uma matéria no jornal muito importante chamado Lancet, que é uma das nossas bíblias da medicina, e conversando até com os colegas americanos e alguns europeus, porque o que o editorial do Lancet falou? Que a gente estava dando muito diagnóstico de tipo 1 tardio, que existe também o diabetes tipo 1 no adulto.
E a gente foca muito na criança. Então, se ele já passou de uma determinada idade, a gente já pensa que é tipo 2, né? E a medicação é usada erroneamente. E numa fase inicial ela responde, porque ele ainda tem células restantes. Mas a gente alerta para os médicos que ele tem que fazer os anticorpos para ver se não é um diabetes tipo 1 de início tardio. E isso muda toda a terapêutica e a conduta e até diminui as complicações para esse paciente. Exatamente. Quando a gente fala de complicações, não é exagero dizer que o diabetes ele atinge literalmente da cabeça aos pés, o indivíduo, o paciente, né, doutor? Eu até preferia falar dos pés à cabeça. Dos pés à cabeça. Porque eu ensino, esse ano faz 30 anos que eu formei e comecei a dar aula muito jovem, né? Eu falo isso para os alunos, comece examinando os pacientes pelos pés, porque ali é uma frieira, né, uma lesão por cândida que você vai ter, por fungo, melhor dizendo, né, que vai machucando o pé, você vai perdendo a sensibilidade e você pode ter amputação. Então, hoje, uma das causas mais comuns de amputação não traumática, né, não por acidente de trânsito, é o diabetes. Então, comece o seu exame pelos pés. Todo paciente tem que ser examinado, né, pelos pés. Na hora que você vai medir a pressão, você pode ter alteração de pressão. No diabético, você tem uma pressão deitada e outra pressão em pé. Então, é sempre importante que o médico examine a pressão deitada, a pressão em pé. A pressão deitada, Fernanda, ela é mais alta. E todo mundo acha que é em pé. Não, a deitada é mais alta, porque você diminui a resistência, né, para chegar o sangue até o coração. Quando você fica em pé, né, você tem a força da gravidade, então a pressão cai. E é comum que ela caia em torno de 10 milímetros. No diabético, essa pressão pode variar mais. Se ele tem uma pressão teoricamente normal, sentado ou em pé, e deitado a pressão está elevada. Interessante. E com relação ao pé diabético, uma atenção também muito pontual é com as meias brancas, né? É bom que o diabético use meia branca para sinalizar ali um sangue, alguma alteração, né, doutor? Bem lembrado também, né? Ele às vezes perde a sensibilidade, você imagina ele dirigindo. Ele vai pisar na embreagem e erra e pisa no freio e está na hora de acelerar, então isso pode complicar, né, com a neuropatia. E também essa visualização, na hora que você vai cortar as unhas, tem um cuidado especial para cortar as unhas. Olha, nós estamos falando muita coisa que a gente nunca tinha falado. Pois é. A depressão nunca tinha falado. Muito legal. A meia branca é porque se sai um sangue, você vê, né? Sei. Porque ele não vai sentir. E aí percebe, né? É muito interessante. Aí, falando dos pés à cabeça, nós vamos falar também de outras coisas que vão sendo, outros órgãos que vão sendo atingidos, né? Até chegar na cabeça, né? Chegar na cabeça. Então, ali passando na região do abdômen, você vai ter os rins, né? Pernas inchadas também. Pernas inchadas. Hoje, pela manhã, né? Eu não sei que hora que os nossos... A qualquer hora, porque estamos na internet, né? A qualquer hora do tempo e do espaço, porque que coisa boa. É o tempo da internet. Daqui a 70 anos as pessoas estão acompanhando. Estão assistindo isso aí. Exatamente. Hoje de manhã... Quando tiver vida em Marte, em Vênus, as pessoas acompanhando lá. Quem sabe se o Atlético ganhou um título mundial nesse período? Eu acho que o Atlético já ganhou tanta coisa e pode ganhar, inclusive, daqui a 70 o título anos, do sistema solar, né? Mas, Fernando, hoje pela manhã, ele sempre fala do meu Atlético, gente, não tem jeito. Mas hoje eu estava na Câmara dos Deputados, em Brasília, estava online, obviamente, e a gente estava discutindo sobre diabetes na Comissão de Saúde, diabetes e doença renal, né? Como que a gente poderia melhorar o atendimento no SUS. Então, tinha uma representante da Sociedade de Nefrologia, né, eu representando a Sociedade de Diabetes, as associações de diabetes, e falando justamente sobre isso, que a gente precisa de tratar o paciente logo no início, para não evitar essas complicações. Muito pouco se fala no nosso país de prevenção, né? Nós estamos com o secretário de saúde aí, né? E a gente precisa de puxar essa Nós carta, vamos falar né? com ele no próximo bloco, vamos ter essa conversa com ele sobre isso. Falando sobre a prevenção, e a gente... o médico da família, né? Que médico da família que precisa estar ali. Tá ali. E a gente tem, quando você falou de Minas Gerais, a gente tem esse padrão muito interessante da gente ter começado com algumas insulinas aqui. Mas eu sou presidente da Sociedade Brasileira. Sociedade Brasileira. Então, o que eu pontuei lá hoje no Congresso? Que no Nordeste, por exemplo, não tem diálise peritoneal. É 7% só que usa. Em Belo Horizonte, você tem mais de 70%. Em vez de ir para a hemodiálise, que o paciente tem que ficar ali na máquina, ele pode fazer isso em casa com a diálise peritoneal, para a gente poder levar isso também ao grande público. E fazer esse diagnóstico no início.
que quando você tem um diagnóstico de diabetes tipo 2, lembra que nós falamos dessa resistência à insulina, pode ser que ele passou 8 a 12 anos sem saber que era diabético. Então, na hora que você faz o diagnóstico, a glicose alterou, o que a gente deve fazer? Fazer um fundo de olho para olhar a visão, e o olho é o espelho dos rins. Então, avaliar também os rins para a gente ter um melhor controle desse paciente. Interessante, né? E o senhor falou sobre o papel da sociedade, das sociedades médicas, essa reivindicação de receitas retidas para compra de medicamentos para emagrecer, que são vendidos hoje sem a receita, né? Sem a exigência da receita. As sociedades médicas têm feito colaborações muito importantes, para citar também de outro mineiro, presidente de sociedade, o Dr. Paulo Miranda, presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, foi fundamental na questão da proibição do receituário de hormônios e anabolizantes para fins estéticos. Recentemente a gente viu também a Organização Mundial da Saúde decretando e recomendando, não recomendando, aliás, o uso de adoçantes, né, para emagrecimento. Então, as sociedades médicas também precisam tomar o rumo dessas decisões, né, doutor? Isso é fundamental, né? Eu fico muito à vontade, que o Paulo também é mineiro, né? Eu sou da diretoria, porque normalmente o presidente da SBD também concorre ao cargo do Departamento de Diabetes, a Sociedade Brasileira de Endócrino. Eu sou endocrinologista, tem um departamento e eu sou o presidente desse departamento. Então, eu acumulo as duas funções esse ano. Sim. Né? Meu último ano como presidente da SBD, e esse ano e o ano que vem eu fico como presidente do departamento de diabetes. E a gente ajudou nessa elaboração da questão dos adoçantes. Vamos soltar uma nota dos adoçantes. Dos adoçantes, né? E a parte da hormonal, né, foi muito bem vista pela comunidade médica, e que a gente precisa de realmente frear. Às vezes o paciente está lá numa academia e o próprio educador físico, o nutricionista que está ali está receitando. Não é. A prescrição é do médico e só a gente vê os efeitos colaterais, né? Eu falei de rim, o esteroide anabolizante, ele acaba com o rim, né? A gente tem vários atletas que são diabéticos e são atletas, né, que correm maratona. Então a gente tem que ter todo esse cuidado, porque a insulina é um grande anabolizante. E quando a gente fala a palavra anabolizante, é a palavra boa. Anabolismo significa crescimento. E por causa desse estereótipo aí de a gente usar anabolizante para só ganhar massa muscular, ficou ruim para a insulina a gente falar isso. Eu tenho até cuidado na faculdade quando eu estou falando, é o maior anabolizante. Então daqui a pouco as pessoas vão querer usar insulina para ganhar massa muscular. Não, e com as adoçantes também é interessante, porque, os diabéticos têm que fazer um bom uso do adoçante, mas ele não é para emagrecer. O que foi falado e o que a OMS quis mostrar em relação aos adoçantes, Fernando, isso é bom ficar claro, ela quis mostrar, houve um emagrecimento, mas ele não foi significativo. Então, se você melhorar a sua alimentação, é muito mais importante do que usar adoçante com essa finalidade. Para o diabético, não, ele sabe que ele tem que usar. Né? A OMS quis mostrar para a gente para usar menos bebidas açucaradas, nem com adoçante, nem com excesso de açúcar, mas usar mais as frutas, ter uma alimentação mais saudável. Foi isso que a OMS quis chamar a atenção. Não, isso é muito importante, essa retomada de um cuidado quando a gente fala de controle da obesidade, porque os números são assustadores quando a gente olha para frente. O senhor falou da previsão para 2045, o Brasil entre os 4 países com maior número de diabéticos, né? E com relação à obesidade também, esses números são assustadores aqui no Brasil, né? Muito, muito. Acabou de ter agora o Congresso Americano de Diabetes, né? E há alguns anos eu participei de uma aula lá no American Diabetes Association, que eles estavam operando cirurgia bariátrica crianças com 10 anos. Então, a gente não quer que isso chegue aqui, porque elas já estavam num peso absurdo para aquela idade. E isso vai diminuir o tempo de vida e a qualidade de vida dessas crianças. A gente não quer que chegue a isso. Então, ainda bem que as medicações estão melhorando, a consciência está melhorando também, e programas como esse que você administra aqui. Porque eu falei hoje para uma repórter também, que a gente precisa de dividir isso aí. O médico tem a obrigação de informar e o jornalista nos ajudar nessa informação. Por isso que é importante a gente chamar a atenção da comunidade, conhecer do corpo. O Fernando precisa de conhecer do corpo dele, o Levmar precisa de conhecer do corpo dele, para a gente ter
uma vida mais saudável. Exatamente. E esse remedinho precioso que a gente lida aqui, e todo bom jornalismo tem acesso a ele, que é a informação, né? A informação é remédio precioso demais, né, doutor? Sem sombra É de muito dúvida. bacana. E o senhor falou dos oftalmologistas, eu gosto muito de falar desse exame de fundo de olho, que tem uma capacidade, né, pouquíssimo, nada invasiva, de perceber o funcionamento do organismo de um jeito muito especial, né? O senhor falou dos rins, mas dá para ver pressão alta, a questão das artérias. O oftalmologista é um cara, é um privilegiado, Sim, né? sem dúvida. E eu fico com muita vontade de ser... a minha tese, né? Eu mandei essa tese agora para uma revista americana, né? Para a gente publicar. Eu estou fazendo justamente o fundo de olho com um aparelhinho simples, criado no Brasil. Você acopla um celular e tem um retinógrafo digital. Você olha o fundo de olho do paciente sem precisar dilatar. E o meu trabalho é com pré-diabetes. Quer dizer, você antever essas complicações. Então, nós estamos publicando aí. A próxima vez que eu vier aqui, a gente já vai estar tendo isso publicado. Que legal. Qual que é a minha ideia? Um exame mais barato, usando a inteligência artificial. Então, a gente faz, né, durante essa tese minha, quem estava colhendo era minha filha, que é estudante de publicidade, né, ou minha secretária, colhia sem precisar dilatar. Eu já tinha os valores da glicemoglobina, eu sabia que o paciente é pré-diabetes, e a gente identificar pequenas alterações antes dele se tornar diabético. Com isso você consegue prevenir até que ele se torne diabético. Sim, ele já vai ter essa informação, que não é uma condenação. De jeito nenhum, de jeito nenhum. É uma informação para ele se cuidar melhor, para ele se... E o senhor falou de inteligência artificial, né? Como é que o senhor enxerga esse futuro tão próximo, já que tudo é muito acelerado? Hoje temos essas bombinhas de insulina. Como é que vai ser num futuro próximo, eu digo, daqui a 5 anos? O que vem por aí? Podemos dar vários spoilers aqui, né, Fernando? Me encanta muito. Nós temos um departamento só de tecnologia também na SBD, na Sociedade Brasileira de Diabetes, que é justamente para falar sobre isso. Hoje um paciente faz a glicemia em casa, eu já recebo aqui no meu celular a glicemia dele, ou no meu computador. Então a gente tem um controle melhor. Você imagina isso numa enfermaria, que você não dá conta de olhar todo mundo e você pode monitorizar. Então fica bem mais fácil essa monitorização. Está chegando agora no segundo semestre no Brasil uma bomba que é descartável. Você prega a bomba, você controla pelo palm top e ela vai injetando insulina. 3 dias você arranca, põe outro do outro braço. Então isso facilitou, você não tem mais aquela cordinha do transmissor da glicose. Então isso tudo vem para nos facilitar. Além das boas medicações que você citou aí para o diabetes, para a obesidade, a gente tem todo esse rol de tecnologia. O diabetes tipo 2 também pode, por cima da roupa, ver a sua glicemia, medir e ter uma atenção melhor. Poxa, se eu tomei esse copo de suco de laranja, eu vejo que minha glicose subiu muito, então eu vou evitar o suco de laranja. E para cada um vai ter uma característica especial. Então, é a tecnologia nos ajudando a trabalhar. Muito, muito bacana. Imaginar que tem só 100 anos, né, de um produto tão fantástico quanto essa preciosidade para os diabéticos, né? A insulina, né? A insulina, 100 e poucos anos, 101 né? 101 agora. anos. Ela foi descoberta no mesmo ano que o seu time foi fundado. Puxa vida! Mas, doutor, e tem uma história tão gloriosa quanto, né? Sim, cheia de vitórias, né? Bem diferente. Cheia de vitórias. É só visitar a sala de troféus lá, você vai ver. É maravilhoso. Achei que você ia falar assim. que era para visitar o Museu de Toronto, onde foi criada a insulina. Mas então, você não ia trazer o Museu da Insulina aqui para o Brasil? Não tinha esse projeto? É uma das minhas ideias ainda, sabe? O que nós conseguimos fazer, né? Nós criamos uma plataforma, nós estamos querendo primeiro fazer um museu virtual, porque com 2 anos eu não conseguiria fazer isso tudo. Então eu tenho que deixar para as próximas, né? Pelo menos a pedra inicial. Sim. E o Congresso de Diabetes desse ano vai ser em Belo Horizonte, 24 a 28 de outubro. Né? Então é a primeira gestão que está abrindo isso para o público leigo também. Você vai ter a participação de pessoas que querem ter um conhecimento maior sobre diabetes. Então isso foi um grande avanço na nossa gestão. Nós temos uma plataforma hoje que ali a gente tem todas as aulas, né,
as gravações de aulas, de congressos, essa interação com o público, que foi uma coisa que é muito legal também com os formadores de opinião, porque a rede de apoio dos diabéticos é algo assim digno de muitos louvores, né? Para que esse diabético não se sinta desamparado, né, doutor? Tem muita gente bacana trabalhando nesse sentido, né? Tem. A gente são vários departamentos. Esse ano eu criei, Fernando, o departamento de odontologia, que é uma área muito importante. Às vezes a pessoa interna com uma descompensação de glicose, você vai olhar, né, o rim está tudo ok, o pé está tudo ok, os olhos tudo ok, não tem infecção pulmonar, e é uma infecção, né, gengival, que está descompensando aquele diabetes. Então, a gente tem um departamento hoje de odontologia. Nós somos mais ou menos 16 departamentos na Sociedade Brasileira de Diabetes e todos muito atuantes, né, com todas as regionais funcionando muito bem. Então, a gente fica satisfeito de ter crescido tanto a sociedade, aberto as portas para o público, né? A ideia da nossa campanha, quando nós nos tornamos presidente, foi a Sociedade Brasileira de Diabetes, eu te disse isso aqui, para a Sociedade Brasileira. Antes de tomar posse. Foi muito bacana. Muito bom. Doutor Levimar Rocha Araújo, muito obrigado. Sucesso aí na gestão e boa jornada até o Congresso, que está chegando, né? Já é agora. Obrigado, Maravilha. Fernando. Muito obrigado. A gente faz um rápido intervalo, daqui a pouco a gente recebe aqui o secretário de Saúde de Minas Gerais. Vamos falar sobre o desafio de cuidar da saúde de um estado que tem o maior número de municípios do Brasil. É daqui a pouco, depois do intervalo.